Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista. Nesta semana, nós vamos falar sobre o resultado da primeira pesquisa eleitoral divulgada aqui em Londrina para candidato a prefeito. O nosso entrevistado é o professor de Filosofia Política na UEL, Clodomiro Bonatti. Professor Clodomiro Bonatti, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Vamos falar então da pesquisa, que a Folha divulgou nesta semana, em parceria com o Instituto Multicultural. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Multicultural, em parceria com a Folha de Londrina e a Paiquerê 91.7, e que apontou uma tendência, claro, a primeira pesquisa ainda apontou uma tendência de vitória em primeiro turno do atual prefeito Marcelo Bellinati. Nós vamos passar os números aqui à medida que fomos conversando. Professor, o que dá para a gente, qual a leitura que pode ser feita dessa primeira pesquisa eleitoral, medindo aí a febre, na corrida pela Prefeitura de Londrina? Olha, Diego, é interessante que a pesquisa eleitoral ela marca um período, um tempo. Como nós estamos ainda no começo da campanha eleitoral, isso não é um elemento determinante para o resultado da eleição, mas ela demarca um momento. E do meu ponto de vista, eu acho que ela está associada diretamente com algumas pesquisas que nós tivemos agora há 2 meses sobre a presença, a participação, o olhar da população em relação à administração pública, onde ali já indicava que o Marcelo Bellinati tinha um índice bastante favorável. Temos também uma demarcação aí nesse percurso do posicionamento da população em relação ao comando da pandemia, a maneira como ele está gerindo e conduzindo a pandemia. Então, me parece que essas 2 pesquisas anteriores acabam sendo confirmadas agora nessa intenção de votos na pesquisa conforme foi apresentada. E essa pesquisa que o professor citou, que mediu a percepção da população em relação a como a administração municipal vinha conduzindo a pandemia, também foi publicada pela Folha, a mesma pesquisa do Instituto Cultural, em parceria com a Folha e a Paiquerê 91.7. Bom, então essa pesquisa que saiu nesta semana, apontando na pesquisa estimulada, na pergunta com as respostas com os candidatos, oferecendo os nomes dos candidatos, o Marcelo Bellinati, então, em primeiro com 43,20%, o deputado federal Boca Aberta em segundo com 23,20%, não sabem 18,50%, número considerável também, e aí, a partir do Barbosa Neto, que teve 4,10%, os demais candidatos, todos abaixo disso, Tiago Amaral, Carlos Escalassara, Júnior Santos Rosa, o delegado Águila Mizuta, o Márcio Stan, o Márcio Sanches e o Álvaro Júnior, todos eles abaixo de 4%, por isso que somados aí os índices, apontando uma tendência nessa primeira pesquisa de vitória em primeiro turno do prefeito Marcelo Bellinati. O Boca Aberta em segundo nessa pesquisa não chega a ser surpreendente, professor? Eu não vejo como surpreendente, até porque o Boca Aberta tem um estilo de fazer política, que já vinha se manifestando desde quando ele foi eleito vereador, nessa legislatura que inclusive termina, foi eleito deputado federal. Então, tem sim uma penetração num determinado eleitorado da cidade e que acaba também se confirmando, pelo estilo, pela postura, pela caracterização, como se porta diante do cenário eleitoral. O que é de chamar a atenção é também essa pluralidade de candidatos que nós temos esse ano no pleito eleitoral. E o que se vê até o momento é uma fragmentação bastante interessante. Os candidatos aí não ultrapassando a 5%, 6%. Então, o que demonstra que nós temos uma concentração, tanto no Marcelo Bellinati quanto no Boca Aberta, com uma quantidade bastante significativa e que, a depender do encaminhamento do processo eleitoral, você pode ter um segundo turno. A pesquisa, nesse momento, demonstra que não, mas, como disse anteriormente, o processo eleitoral muda muito. Nós temos que levar em consideração que amanhã nós teremos o início da campanha no rádio e na televisão, e isso ainda tem também um impacto bastante significativo para a dimensão local da política. Então, é interessante olhar isso com muito cuidado, acompanhar esse desdobramento, porque isso tem impacto também na mudança e na variação desses números. Inclusive, a maioria dos candidatos ouvidos pela Folha nesta semana para comentar a pesquisa, apontou isso, que a campanha está apenas no começo e eles apostam muito nessa questão da propaganda em rádio e TV
para melhorar esses índices, né? Quem ficou aí, os candidatos que ficaram principalmente abaixo dos 4%. Aqui também a pesquisa aponta, professor, que na espontânea, ou seja, quando não é apresentado nenhum nome, e o Instituto perguntou aos entrevistados em quem você votaria para prefeito, não sabem 55%. Depois é que vem o Marcelo Brinatti com 34%, o Boca Aberta com 6% e os demais candidatos com menos de 2%. Chama atenção também esse índice alto de não saber em quem votar quando você não apresenta os nomes dos candidatos, né? Então, isso é interessante porque eu acho que a campanha, de fato, ela tem o seu desdobramento com o rádio e a televisão, que fica mais evidenciado quem são os candidatos, a postura, a performance, os próprios projetos. Então, acho que com esse percurso que nós iniciaremos a partir de amanhã, tende a diminuir esse número de indecisos, de pessoas que não sabem, né? Por quê? Os candidatos estarão mais próximos, apresentando as suas propostas, falando diretamente com o próprio cidadão, com o próprio eleitorado. Então, é um momento importante. Ainda que nós tivemos, na eleição de 2018, eleição presidencial, um uso muito intensificado das redes sociais. Isso, exatamente. A impressão, Diego, é que no campo do local, municipal, até porque parece que nós estamos mais distantes daquele embate ideológico que tem na esfera federal, na esfera do país. No campo local, que você tem uma preocupação mais pragmática, com questões de ordem, como saúde, o bairro que precisa de uma melhoria, um atendimento melhor do sistema de serviço público, eu acho que nesse aspecto o rádio e a televisão tem um papel bastante significativo e muitas vezes determinante. Então é uma aposta, né? Nós estamos vendo uma mudança muito significativa no cenário eleitoral, de campanha eleitoral, na migração das plataformas, mas eu ainda aposto que o rádio e a televisão tem um papel fundamental, determinante para essa aproximação com boa parcela do eleitorado dentro do município. É isso que eu ia te perguntar. Então, por ser uma eleição municipal com problemas muito mais evidentes para a população, né? De repente a campanha então, em rádio e TV deve fazer mais a diferença do que se fosse, por exemplo, uma eleição para presidente, governador. Então, deve ser a campanha ainda no rádio e TV pode fazer a diferença em âmbito local, né? Eu creio que sim, e eu concordo com os candidatos que estão com índice menor, né, na apresentação desses dados, dessa pesquisa, que podem crescer. Certo. Né? Eu acho que tem essa possibilidade, até porque nós teremos um período um pouco mais alargado agora de campanha, e nós temos que levar em conta um outro detalhe muito importante, né? Nós estamos ainda num processo, no meio de uma pandemia, né? E isso impede a aglomeração, isso impede aquele estilo de fazer campanha, de abraçar, do corpo a corpo, né? Então, de certa maneira, o rádio e a televisão é um recurso muito importante que os candidatos vão utilizar, vão explorar bastante, além, é claro, das redes sociais, né? Mas creio sim que terá um papel decisivo aí, um papel fundamental, o rádio e a televisão nesse percurso que nós iniciaremos a partir de amanhã. Aliás, essa campanha na rede social é curioso, né? Eu mesmo, e já ouvi gente, amigos comentando a mesma coisa, de repente aparece uma solicitação de amizade no Facebook de gente que você nunca viu na vida, opa, esse deve ser candidato, né? As pessoas, será que tendem ainda a aceitar esse tipo de aproximação virtual? Você está na rede social, de repente aparece uma solicitação lá no seu Insta, no seu Face, de gente que você claramente não conhece, imagina que seja candidato. Será que isso tem efeito, professor? Eu não aceito, por exemplo, né? Diego, é interessante porque se a gente olha para a eleição 2018, hoje o que nós temos de perfil colocado, né, de análise feita, é que de fato as redes sociais tiveram um papel muito significativo forte, e determinante. Né? Agora, é interessante, aí que entra o ponto que eu havia chamado a atenção, quando você envolve questões de ideologia, questões que afetam valores, eu acho que as pessoas tendem, né, a ser mais receptivas. Certo. Agora, quando você se depara com questões que você tem que pensar do ponto de vista pragmático, um problema localizado na tua rua, no teu bairro, eu acho que você não tem um apelo tão grande sendo feito pelas redes sociais, né? Eu acho que aí o rádio, a televisão, que é uma plataforma mais tradicional, ela ocupa e ocupará, do meu ponto de vista, um papel mais centralizado nessa eleição, né, na eleição municipal. Então, talvez o eleitor tenha um distanciamento, né? Ele pode até refutar a possibilidade de aceitar uma solicitação de amizade. E veja, nós temos também um outro detalhe, né? Nós estamos falando de uma eleição para prefeitos
né, e vereadores. E nós tivemos aí, com o fim da coligação nas proporcionais, quase que dobramos o número de candidatos. Mais de 550 candidatos aqui em Londrina. Exatamente. Quer dizer, você amplia a escolha, você tem uma oferta muito grande e que vai exigir da parte do cidadão, do eleitor, que vai passar por um processo de angústia para decidir, porque são muitos nomes. Então, acho que também isso dificulta para aquele que vai escolher, o cidadão, o eleitor, proceder a uma escolha bastante adequada numa pluralidade de nomes dispostos. E aí ele tende, no caso de vereadores, candidatos a vereadores, a tendência é o eleitor votar naquela pessoa que ele já conhece, que tem uma certa trajetória, ou não necessariamente na política, mas que ele conhece a trajetória, do que de repente ser, acho que eu vou votar naquele ali. Nesse caso, justamente por isso que o senhor mencionou, de repente o eleitor tende a votar em quem ele já tenha uma certa, eu creio que sim, certo conhecimento. Exatamente, porque os nomes, eles acabam surgindo dos bairros, sim. Né? Ou de pessoas vinculadas a movimentos sociais, ou algum determinado setor, segmento que incorpore, né, um olhar mais atento para uma bandeira que ele defende. Então, eu acho que é mais difícil para um candidato a vereador conquistar um voto do eleitorado jogado nas redes sociais. Né? Ele vai ter que estar mais próximo de um determinado segmento, movimento, ou do bairro onde ele está inserido, para que ele possa realmente conquistar esse voto. Certo. Professor, um outro índice que chama atenção na pesquisa, nessa pesquisa do Instituto Multicultural, em parceria com a Folha e a 91.7 FM, a Paiquerê 91.7, é o índice de rejeição, né? Quando você perguntado aqui em quem você não votaria de jeito nenhum, chama a atenção, deixa eu pegar os dados aqui, que o prefeito Marcelo Brenatti, por exemplo, tem 5%, ao passo que o deputado federal Boca Aberta tem mais de 40%, em segundo lugar o ex-prefeito Barbosa Neto com 15%, depois é que vem o prefeito Marcelo Brenatti com 5%. Como é que o senhor poderia, qual é a leitura que a gente pode fazer dessa questão do índice de rejeição? Dizem que os candidatos eles têm um olhar muito mais atento ao índice de rejeição do que de aprovação. Certo. Né? Porque no âmbito da aprovação, mesmo que ele esteja abaixo, ele pode crescer. Mas quando ele tem um índice muito alto de rejeição, isso cria um óbice, um obstáculo para o crescimento dele. Então, no caso representado pela pesquisa, de fato, o candidato aí a prefeito Boca Aberta, ele tem um índice de rejeição muito alto, né? 40%. 40,9%. Então, o que isso demonstra? Demonstra que o candidato provavelmente não vai crescer muito mais do que ele já tenha alcançado, porque a rejeição também acaba sendo essa barreira, esse óbice para o crescimento dele. É interessante, né, o Marcelo Bellinati, que é candidato à reeleição, né, basicamente hoje colocando à prova a sua gestão nesses últimos 4 anos, tem um índice de rejeição muito baixo, né? Baixíssimo. Né? Então, ainda que ele esteja em primeiro lugar nas pesquisas, o próprio índice de rejeição sendo baixo, dá margem para que ele possa crescer, né? Entrando nessa faixa de um eleitorado ainda indeciso. Só fazendo uma correção, o candidato Barbosa Neto, ex-prefeito, não é 15% o índice de rejeição, 12,5%. E chama a atenção também que em quem o senhor não votaria de jeito nenhum, a resposta, 36%. Agora, não sei se você não votaria em nenhum desses candidatos ou não teria rejeição a nenhum deles. Eu acho que é mais fácil essa interpretação de quem não votaria de jeito nenhum, 36%. Até porque, né? Diego, tem uma parcela da população que tem esse cansaço em relação à política. A eleição, numa perspectiva de que a política não altera, não modifica, não traz nenhum benefício coletivo para a sociedade. Então, também uma questão a ser avaliada, a ser tratada, né? Que é esse ceticismo em relação à política. Né? Muitas vezes você tem o candidato antipolítico, né? O antissistema, que é justamente aquele candidato que vem para destruir tudo que aí está, não é isso? Então, de fato, tem que levar em consideração essa parcela do eleitorado, essa fatia do eleitorado, que tem sim um cansaço, uma resignação, um ceticismo em relação ao modo de fazer política. Infelizmente, eu creio que não é esse o caminho. Precisamos estar atento, né? Sempre olhando que a política, sim, é um instrumento que permite a transformação da sociedade, nos conduzindo para frente ou para trás, ou nos deixando estagnados. Certo, o importante é participar do processo, né, professor? Exatamente. Tá certo. Bom, lembrando que são 10 candidatos, então, a prefeito de Londrina, e nós vamos, à medida em que forem sendo divulgadas, realizadas novas pesquisas até o dia da eleição, a eleição será no dia
15 de novembro, primeiro turno, nós vamos voltar a tocar nesse assunto também. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu agradeço, Diego, e fico à disposição. Bom, e se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!